Jesus. Aleluia. Chegamos agora na terceira mensagem dessa conferência, irmãos, que é a mensagem 7 do treinamento que houve. O título, vamos ler comigo, irmãos? A bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Eu gostaria que os irmãos todos abrissem no versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vamos ler todos juntos esse versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. De novo, a graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Esse versículo é muito usado pelos irmãos no final da reunião, não é isso? Final da reunião, o irmão lá que está no púlpito levanta a mão e fala: a bênção, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E realmente, irmãos, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo nos traz o título dessa mensagem: a bênção eterna. A bênção é eterna não somente porque Deus é eterno, mas porque o seu amor é eterno. Olha o que Jeremias fala, né? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. O Senhor nos ama com um amor eterno. O hino que nós cantamos fala assim: nós, nesse tempo viajantes, somos seres eternais. Isso indica que nós também somos eternos. E o amor de Deus também pode ser o nosso amor. O amor com que nós lidamos com todos os irmãos. É maravilhoso. Já lemos o título? Já. A bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Então, na verdade, são duas coisas, mas essas duas coisas andam juntas, né? Deus se dispensa a nós para o nosso desfrute, e o fato de Ele se dispensar a nós é também para a realização da sua economia. Aliás, afinal de contas, a economia de Deus é o seu dispensar para dentro de nós. Certo ou não? Então, a bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós, irmãos, nesta manhã, nós estamos debaixo de uma bênção eterna. Não é maravilhoso isso? Ó Senhor Jesus, eu estou debaixo de uma bênção eterna. Aleluia. Eu posso desfrutar dela. E ela também é para a realização da economia de Deus. Ó Senhor Jesus. Efésios 5:16.
Efésios 5,16, esse versículo, ele fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo, irmãos, esse gráfico está na Bíblia, mas eu vou riscar aqui, né? O tempo, que nós temos aquele desenho, né, dos círculos, tem a eternidade, depois tem a era dos patriarcas, depois tem a era da lei. Hoje nós estamos aqui na era da graça, que é a era da igreja. Depois nós temos o reino milenar, certo? Depois a eternidade futura. Hã? Ô, louco. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, o tempo que nós temos hoje é esse tempo aqui. Nós estamos no limiar desse tempo, que era da igreja, certo? A maneira como nós vivemos hoje, debaixo desse dispensar, vai definir se nós seremos disciplinados na era do reino ou seremos galardoados. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então o apóstolo Paulo fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17: por esta razão, não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. Vamos falar comigo? Enchei-vos no Espírito. A meta única de Deus, a intenção de Deus em sua economia, irmãos, é dispensar-se em sua trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, ao seu povo escolhido. A meta única de Deus na esfera do tempo é dispensar-se a nós dia a dia. Aleluia! Ontem nós tivemos o dispensar de Deus. Tivemos ou não? Agora nesta manhã estamos de novo debaixo do dispensar de Deus. A cada dia que nós estamos debaixo desse fluir, o irmão compartilhou ontem que do trono flui um rio. Amém? E esse rio nos alcançou. Ele está fluindo. Ele está fluindo. Então, tem um hino que não é muito bonito, mas ele fala a verdade. Antigamente se cantava assim: se apincha na corrente do Espírito. Se apincha na corrente do Espírito, né? E vai. Então, irmãos, o rio está passando. Amém? O rio está passando. Mergulha nesse rio. Depois que passar, ele não volta mais. A graça que nós temos para hoje, irmãos, é para hoje. Amanhã teremos uma nova porção de graça, se estivermos debaixo desse fluir. Então, irmãos, nesse tempo aqui nós somos viajantes, mas nós somos seres eternais. Senhor Jesus, esse versículo de 2 Coríntios 13, irmãos, eu amo esse versículo, é demais, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos nesta manhã podem ver a graça do Senhor aqui? Amém. Aleluia! Amém.
Podemos ver a graça do Senhor. Em Atos 11:23 fala que Barnabé, quando chegou lá, acho que foi em Antioquia, ele viu a graça. Como é que nós podemos ver a graça? A graça, irmãos, é o amor de Deus chegando até nós. Ele dispensa o seu amor, mas em seu Filho Jesus Cristo, ele chega em nós como graça. Não é maravilhoso isso? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ó Senhor Jesus. Então, primeira coisa, irmãos, nós precisamos remir o tempo. No Salmo 90, Moisés fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então precisamos pedir para o Senhor: Senhor, eu quero remir o tempo. Irmãos, o tempo que nós temos é esse. Depois que você dormir e acordar no Senhor, ou você vai ser um vencedor e desfrutar da recompensa, ou você vai ser disciplinado. O tempo que temos é hoje, para estar debaixo do fluir, esse fluir de graça que nos alcança, esse rio que nos alcança. Não é maravilhoso isso? Ó Senhor Jesus. O Algarismo Romano 1 diz, vamos ler comigo? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa é a bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Aleluia. O A diz assim: o Espírito Santo como a circulação, a transmissão da graça de Cristo com o amor do Pai, é o suprimento em nossa vida cristã e vida da igreja. O Espírito Santo, certo? Porque fala a comunhão do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, eles chegam a nós através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo como a circulação, a transmissão da graça de Cristo. O Espírito Santo é a circulação. Nós temos uma figura bastante clara sobre isso, se nós olharmos para cima. Todas essas lâmpadas estão acesas. Elas estão no fluir da corrente elétrica que vem da usina. Aqui eu não sei, lá em Sumaré, lá na minha região é de Itaipu. Aqui deve ser Furnas, não sei. Não importa qual seja, tem uma usina. Dessa usina flui a corrente elétrica. E essa corrente elétrica está passando em todas as lâmpadas. Amém? Ao fluir do sangue em nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele é irrigado, todas as suas células com oxigênio, com tudo por causa do sangue. Amém? Agora, a comunhão do Espírito Santo significa que o Espírito Santo está em todos nós. Provérbios 20:27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então hoje, irmãos, nossa lâmpada tem que estar acesa. O Espírito tem que estar aceso em nós, para que possamos desfrutar de tal graça. Senhor Jesus, o Espírito Santo é essa circulação. E quando o Espírito Santo trabalha, eu vou dar um exemplo. O seu sangue está circulando em todo o seu corpo.
Se você sente alguma coisa no seu estômago, por exemplo, significa que ele está anormal. Agora, quando é silencioso, está tudo funcionando bem, não tem barulho, né? Essas lâmpadas aí hoje são de LED. Antigamente tinha um reator. E aquele reator ficava... Não, sabe? Tinha barulho. Não estava normal. A corrente elétrica estava passando, mas tinha muito barulho. Irmãos, que na nossa vida com o Senhor não tenha nada que atrapalhe. Nós só estejamos debaixo dessa divina comunhão. E tenhamos comunhão uns com os outros. Essa é a bênção que nós temos. É a bênção eterna do dispensar do Deus triuno. Aleluia. Para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Como que eu sei que eu sou um com o Senhor na realização da sua economia? Isso é medido pelo desfrute que eu tenho do Deus triuno. Se eu desfruto do Deus triuno, irmãos, o resultado é que vai fluir vida, vai transbordar a vida. Ó Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Espírito Santo é a circulação. B. Toda a vida da igreja depende de 2 Coríntios 13, 14. Você já tinha pensado nisso antes? Toda a vida da igreja depende da 2 Coríntios 13, 14, que é uma descrição da circulação divina e espiritual em nós. Então, o Espírito Santo, irmãos, é o elemento dessa comunhão. Esse tampo aqui é de madeira. Então, o tampo, o seu elemento é madeira. Se você tirar a madeira, não tem mais tampo. Tem? Então, se você tirar o Espírito Santo, não tem mais comunhão. O máximo que você pode ter é jogar a conversa fora. Ou murmurar. Falar dos irmãos, né? Senhor Jesus, irmãos, o Espírito Santo o elemento da comunhão nossa é o Espírito Santo. A corrente da Trindade Divina, como a circulação interior da Trindade Divina, revelada em 2 Coríntios 13, 14, é o nosso pulso espiritual. É o nosso pulso espiritual. Então, irmãos, a corrente da Trindade Divina, uma vez que nós somos salvos e cremos no Senhor, estamos em comunhão com Ele, não existe, irmãos, essa de você... Eu sou bonzinho com os irmãos, eu vou em todas as reuniões. Você pode fazer tudo isso e não estar na comunhão. Então, irmãos, sejamos sábios. Como Paulo diz em Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. Esses dias que nós atravessamos realmente são maus. Por isso, nós precisamos aprender a remir o tempo. E como é que nós podemos remir o tempo? Estando debaixo do dispensar do Deus triuno. Amém? Nossa vida de oração, nossa vida de comunhão com os irmãos, tudo é para o dispensar do Deus triuno. Nós não temos um livrinho de regras de como fazer as coisas. Nós não estamos numa sociedade organizada. Nós estamos num corpo orgânico. E esse corpo orgânico, a circulação nesse corpo é o Espírito Santo. Aleluia! A única meta de Deus no tempo é dispensar-se. Tem um versículo, muitos sabem decor, mas eu vou ler, porque Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel.
Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, veja que importância tem para Deus o nosso espírito. O nosso espírito está na mesma classe dos céus e da terra. Por quê? Porque os céus são para a terra é para o homem e o homem é para Deus. O homem é a obra-prima de Deus. A igreja, como novo homem, é a obra-prima de Deus. Então, Isaías 66:1 fala assim, deixa eu ver se eu lembro. Senhor. Isaías 66:1, alguém lembra? A terra, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E vós, que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu descanso? Você vendo que tem uma relação com Zacarias 12? Qual é a casa, irmãos, do Senhor? Qual é o descanso do Senhor? É o nosso espírito. E vós, que casa me edificareis vós? Mostrando-nos que a edificação de Deus ocorre em nosso espírito. Nosso espírito mesclado é uma maravilha. Deus está nesse espírito mesclado. Amém? Então, irmãos, o tempo só existe para um propósito. Só para um propósito. Para Deus dispensar-se no homem. Ó Senhor Jesus, que maravilha. A intenção de Deus em sua... Vamos ler comigo o D, irmãos? Esse aqui é um ponto central dessa mensagem, desse ponto. A intenção de Deus em sua economia é dispensar-se em sua trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, o povo escolhido, assim, dispensar-se a nós dia a dia. Aleluia. Amém. A única meta de Deus na esfera do tempo. Você fala assim, mas Deus não está edificando a igreja? Sim, Ele edifica a igreja como? Se dispensando a nós. A meta de Deus não é o corpo de Cristo? Sim, Ele edifica o corpo de Cristo se dispensando a nós. Irmãos, Cristo é tudo e em todos. Não tem nada que possa existir, né, debaixo da vontade de Deus, que não seja um resultado do seu dispensar para nós. É verdade ou não é? Nós não conseguimos fazer nada para agradar o Senhor. Não conseguimos fazer nada. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo que temos. Olha só. Salmo 36:8 fala assim: fartam-se da abundância da tua casa. No original fala assim: fartam-se das gorduras da tua casa. Essa gordura é porque era a gordura dos sacrifícios. Fartam-se da gordura, da abundância da tua casa, referindo-se ao Filho. Amém? Nós nos fartamos de Cristo. Cristo é todas as ofertas. Nós estamos desfrutando das gorduras da casa do Senhor esta manhã? Amém. Nós temos que nos fartar dessa gordura, porque, irmãos, a palavra do Senhor na igreja, ela não é rara, como nos tempos de Samuel. Naquele tempo, as visões, as palavras de Deus eram muito raras e as visões não eram frequentes. Mas hoje, irmãos, na vida da igreja, a cada esboço que você pega, a cada literatura que você vê, quanta riqueza de Cristo há ali. Como que nós podemos desfrutar de tantas riquezas? Vocês perceberam por esses versículos também que o Deus triuno é a estrutura de toda a Bíblia, né? Amém? Assim como temos o Deus triuno em 2 Coríntios 13:14,
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aqui nós temos a gordura da casa, referindo-se às ofertas, que é Cristo. Na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, referindo-se ao Espírito. Irmãos, vamos aproveitar essa manhã. Amém. Vamos nos voltar ao Senhor. Amém. Ainda há tempo. Amém. De nos voltarmos agora ao Senhor. Amém. Para desfrutarmos das torrentes das tuas delícias. Amém. Aleluia. Pois em ti está o manancial da vida, esse referindo-se ao Pai. Na tua luz vemos a luz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como demora, às vezes demora para a gente, como diz o irmão Scott, né, cair a ficha. Nós vamos passando a nossa vida da igreja, e eu, quando eu estou lá com os adolescentes em Sumaré, eu falo isso para eles, né? Vocês têm uma oportunidade que nenhum dos que estão aqui, dos mais velhos, né, não tiveram essa oportunidade, né, de aprender a desfrutar e a apreciar a palavra de Deus com tais riquezas. É ou não é? Mas, irmãos, quando nós nos despertamos para esse fato, eu não preciso viver debaixo de regra. O Senhor em mim, Ele me incomoda, e eu preciso ler a Bíblia. Amém? Eu preciso orar a todo tempo. Orar sem cessar. Tem um livrinho, um texto que me ajudou muito. Falai a Ele, ou contai a Ele. Isso mostrando-nos que a todo tempo nós podemos fazer orações curtas para o Senhor. Em todos os assuntos. Nós não sabemos ouvir direito, mas Ele nos ouve muito bem. Ele ouve tudo. Só que quando Ele ouve, depois Ele quer falar, parece que a gente não quer ouvir, né, Marcos? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor nos ouve muito bem. Nós podemos falar para Ele sobre todas as coisas. Uma vez um irmão em Sumaré compartilhou dizendo o seguinte: irmão, quando no grupo da igreja, quando chegar algum recado para você, irmão tal precisa de oração, não espere chegar na sua casa. Ora naquele momento. Naquele momento você tem que orar. E nós estamos prontos para orar a qualquer momento? Se nós estivermos cingidos, nós podemos orar em qualquer momento. Como Neemias, né? O rei Artaxerxes perguntou para ele: e o que você me pede? Eu orei ao Senhor e lhe disse. Você percebeu? Ele não falou assim: ô rei, dá licença aí que eu vou lá no meu quarto orar um pouco. Não, ele falou: orei ao Senhor e disse. Como não posso estar triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais tem suas portas queimadas a fogo? Então, irmãos, ele orou na hora. Quando chegar uma necessidade, nesse momento, é o momento que temos para orar. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Da mesma forma, porque Deus quer se dispensar a nós, o nosso inimigo, que também é o inimigo do Senhor, ele quer impedir esse dispensar. Certo? O inimigo, ele não teme muita coisa, mas ele teme o quê? Ele teme o dispensar de Deus. Porque o dispensar de Deus é o que vai levar a cabo a edificação do corpo de Cristo. É o que vai edificar a noiva guerreira. É a que vai derrotá-lo. Então, ele não quer que nós estejamos debaixo desse dispensar, e usa muitas artimanhas, muitos estratagemas, um dos quais está aqui. Ele usa tudo. O irmão na reunião, na mensagem, falou assim:
Ele usa uma borboleta passando no local. Para a borboleta rodando, todo mundo fica... Ele usa todas as coisas para nos distrair do dispensar de Deus. O telefone, então, nem se fala, né? Chega um recado lá, fala: Senhor, será que é importante? Ah, foi de um irmão. Quem sabe que está perguntando? Aí você vai ver. E não é nada. Aquilo só serviu para te distrair. Uma ferramentinha que Satanás usa muito. Ela é muito usada também, né? Nós temos a Bíblia, nós temos o Inário, nós temos o Zoom para acompanhar as reuniões, o YouTube para assistir as mensagens. Mas, irmãos, quanta distração. Que o Senhor nos guarde em seu caminho. Amém? O algarismo romano 2 fala assim: a fim de desfrutarmos a bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós, nós precisamos entrar e manter-nos no amor eterno de Deus. Precisamos entrar. Olha aqui fala o A, é um versículo de 1 de João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler comigo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro por infundir com seu amor e gerar em nós o amor com o qual nós amamos e amamos os irmãos. Por isso, irmãos, que nós somos bem categóricos quando falamos que nós não podemos dar atenção à nossa vida natural. Na minha vida natural eu amo só alguns irmãos. Se eu tiver na minha vida natural, eu sou estreito. Eu não tenho largueza de coração. Mas quando eu estou dentro desse amor, o amor de Deus gera em mim um amor com o qual eu posso amá-lo e amar também os irmãos. Não é bom isso? Não é o nosso amor natural. Nosso amor natural, ele tem muito melado, né? Nós precisamos de sal nessa oferta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nesse tempo que temos, infelizmente, né? Satanás também tem uma única meta, que é atrapalhar o dispensar de Deus. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós podemos provar do dispensar do Deus triuno a todo tempo. A todo tempo podemos provar do dispensar do Deus triuno. Esse dispensar do Deus triuno é para a realização da sua economia. Vamos voltar sempre para o título: a bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Ó Senhor Jesus. Para isso, irmãos, o homem foi feito tripartido. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, né? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus. Precisamos ser conservados íntegros e irrepreensíveis para que nós possamos, né, atentar para o que o Senhor tem para nós em sua economia. Ontem o irmão citou Jó. Tem um versículo que foi aberto para nós agora de Jó, capítulo 10, versículo 13, né? Em todo aquele tempo de Jó, nos 30 e poucos capítulos só reclamando, né?
no final ele fala, né? Eu só te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. E Jó, ele disse uma vez assim, no capítulo 10, 13, estas coisas, que essas coisas? Deus estava tratando com Jó, porque Deus queria ganhar o ser interior de Jó, certo? Deus quer ganhar o nosso ser. Deus queria ganhar o ser de Jó, então ele falou assim, essas coisas as ocultaste no teu coração. Ué, Jó estava aqui tendo uma visão, estava profetizando acerca do que Paulo escreveria em Efésios, né? Que o mistério que esteve oculto em todas as eras. Jó teve uma fraçãozinha de luz mostrando para ele que o Senhor ocultou essas coisas do coração. O que ele ocultou no seu coração? Mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Nós temos de crer que Jó, irmãos, na situação em que Jó estava, ele falar esse versículo, mas eu sei que o Senhor ocultou essas coisas no seu coração. O que é isso? Ele está me tratando, para quê? Para que Ele possa me ganhar. É ou não, irmãos? Louvado seja o Senhor. O irmão Arthur vai continuar a compartilhar com os irmãos. Jó, ele tinha essa percepção, né? Que tinha alguma coisa ali que ele não entendia o que está acontecendo, porque ele era reto, ele era perfeito, ele era íntegro, ele sabia disso, Deus sabia disso. E ele tinha um sentimento, uma percepção de que tinha algo dentro de Deus, misterioso, oculto, uma coisa que Deus tinha resolvido com Ele mesmo, um mistério que Deus estava, como Ele falou, que você ocultou, mas foi uma resolução sua, uma resolução do próprio Deus. Olha o título da nossa mensagem: a bênção eterna. Ou seja, ele não entendia, ele não tinha o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele não tinha a Bíblia. Era uma época 2000 anos antes de Cristo. A revelação não tinha avançado, a revelação da Bíblia não tinha avançado. Ele não tinha como entender o que nós temos hoje, mas ele tinha um sentimento muito profundo. Como um justo, ele sabia que Deus não podia estar errado. Ele nunca falou que Deus esteve errado, em nenhum momento. Ele falou da integridade dele. Ele amaldiçoou até o dia do nascimento dele, mas contra Deus ele não falou nada. Ele sabia que Deus tinha algo, que era a sua economia. Ele não sabia o que era economia, desvendar a economia, ou ter a economia como Paulo fez, mas ele sabia que Deus tinha algo preparado. Irmãos, hoje nós temos uma bênção eterna. A mensagem, esse título, a bênção eterna, como nós vemos aqui, é de eternidade até eternidade. Deus tem um desejo no seu coração, um mistério no seu coração que Ele quer dispensar para dentro de nós. Estamos no fluir aqui hoje? Estamos no fluir nesse momento? Porque o nosso desejo é Ele, e o desejo dEle é nós. Ele nos deseja, nós o desejamos. Isso produz um fluir. Nós nos abrimos, nós nos submetemos à medida que Ele deu para nós,
nós nos ajustamos e aí as coisas fluem. Vocês começam hoje a perceber, mensagem 1, 2, 3, há um fluir do trono de Deus. Então quando nós concentramos essa mensagem de hoje está concentrada nesse único item. A intenção de Deus em sua economia é dispensar-se em sua trindade divina ao seu povo escolhido. A meta única de Deus na esfera do tempo é dispensar-se a nós dia a dia. Irmãos, tem muito, mas muito o que falar sobre isso. Porque aqui nós estamos falando que a meta única, isso é muito sério. Quando a gente percebe isso, a gente percebe assim, isso é tão sério, porque é a única coisa que Deus está ocupado. A única coisa que Deus está ocupado é muito importante, só pode ser muito importante. Eu preciso de ter na prática da minha vida essa percepção que Deus tem. Deus tem um único alvo. A gente entra numa comunhão, o que Deus quer fazer? Dispensar-se. A gente vai para trabalhar, o que Deus quer fazer? Dispensar-se. A gente está aqui agora, o que Deus quer fazer nesse momento? Dispensar-se. Senhor, abre nosso coração. Nós queremos o dispensar de quem? Do Deus triuno. Muita gente acha complicado porque o ministério enfatiza Deus triuno, Deus triuno, Deus triuno, Deus triuno. Mas irmão, nós precisamos falar Deus, só que é mais simples. Porque a trindade divina, o Pai, o Filho, o Espírito, os três se mesclando e entrando. Irmão, mas é a Bíblia. É Deus. Deus, Ele não fala assim de uma maneira só, fala só ou o Filho, ou só o Pai, ou só o Espírito. Sempre é a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Se nós não tivermos essa lente, esse óculos do Deus triuno para ler a Bíblia, nós não vamos enxergar que Ele é um Deus triuno, porque Ele precisa ser triuno para se dispensar para dentro do nosso ser tripartido. Corpo, alma e espírito. Esse Deus é triuno. Quando está aqui, o Filho está aqui ou não? Jesus está aqui ou não? Amém. Está no trono também? Está dentro de nós também? Que bênção, nós estamos aqui no fluir do Espírito. Não é ficar imaginando, eu queria estar lá no tempo de Jesus com Ele, 2000 anos atrás, andando com Ele. Hoje é muito mais rico. Se tinha um fluir naquela época, muito mais Deus flui hoje. Nós precisamos, essa ficha tem que cair. O Pai, o Filho e o Espírito estão aqui. Há um amor que nós desfrutamos aqui. Um amor de Deus na origem. Nós desfrutamos aqui que há uma intenção eterna, uma bênção eterna, uma intenção eterna desde a eternidade passada. Ele planejou e Ele está executando, e esse amor com que Ele tem está no nosso coração. Foi derramado no nosso coração. Nós éramos terríveis, mas hoje o amor de Deus foi derramado em nós. Nós temos uma semente santa, que esse amor está presente em nós. A graça, o amor, a comunhão, está tudo aqui. Nós estamos desfrutando. Aleluia! Irmãos, agora nós não queremos interromper esse fluir. O alvo aqui é que a gente possa falar assim, a bênção de Deus triuno, a bênção eterna. No Antigo Testamento, se você ler Números 6,
número 6 diz assim, deixa eu entrar aqui, irmãos, só um segundinho. Os sacerdotes tinham que abençoar o povo. Deus deu essa ordem. Disse o Senhor a Moisés: falarão os seus filhos dizendo assim: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Essa é a bênção. Mas como que essa bênção ela acontece de nós sermos abençoados e guardados do mal, guardados em toda situação? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Misericórdia, paz. Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, o rosto do nosso Senhor maravilhoso está brilhando dentro de nós. O mesmo Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do rosto, irmão. Nós contemplamos essas palavras, elas mostram o rosto dele. Não é maravilhoso? Que amor, que amor. Esse é o dispensar, essa é a bênção. Outro ângulo, aqui eu estou dando um ângulo, certo? Ele está falando ali, aqui no Antigo Testamento, ele está mostrando a bênção que o sacerdote tinha que fazer sobre todo o povo, e ele ainda fala assim: assim porão o meu nome, assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Assim a igreja recebe o nome. É assim que a igreja recebe o nome. O nome é o Espírito. O nome é uma bênção eterna. Assim nós recebemos o nome. Nós somos Jesus Cristo Júnior. Nós somos o corpo de Cristo. Essa casa é a casa de oração. Essa casa tem um nome: Jesus. O testemunho de Jesus. O nome está em nós ou não? Aleluia. É a bênção eterna. E eu os abençoarei. Tudo isso, irmãos, é tão maravilhoso, é tão rico. Agora, mostrando sobre o outro ângulo, como o Joel levantou aqui, Salmo 36. Salmo 36, eu queria ler para os irmãos a partir do versículo 7. Deixa eu voltar aqui para Salmos 36. Ele fala assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Sabe, quando você avalia a benignidade de Deus, você começa a entrar nesse fluir, não tem jeito. Você está nesse fluir, porque Deus é bom. Deus é bom para mim, Deus é bom para você. É ou não é? Deus é bom. Sabe, teve uma passagem em Êxodo 23, o Senhor está falando com Moisés, e o Moisés fala assim para o Senhor: ó, eu não vou para lugar nenhum, porque ele tinha que levar 2,5 milhões de problemas, 2,5 milhões de pessoas. Cada um de nós temos muitos problemas. Ele tinha que levar esses 2,5 milhões de problemas até uma terra. E ele falou: eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Senhor, não dá para ir se o Senhor não for comigo. Nós estamos indo para a terra ou não? Nós estamos indo aqui para cá ou não? O reino. Nós estamos indo para a manifestação do reino.
O Senhor quer manifestar o seu reino. É o final dos tempos. É o momento de nós vivermos agora a realidade do reino. O reino não é para viver, quando ele chegar, o reino é para viver agora. Nós somos aprendizes de reino, aprendizes de como governar, aprendizes de como administrar, aprendizes de como ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eternos aprendizes, porque Deus é eterno. E você pode tentar compreender Ele completamente, que você nunca vai conseguir. Ele é eterno. Nós somos filhos do eterno, viajantes eternais. Só que no dia a dia, irmãos, nós temos que aprender a viver debaixo desse dispensar. E aqui ele fala para esse dispensar, porque nesse dispensar que está referido aqui, ele fala: a tua benignidade é preciosíssima. Então Moisés estava lá, tinha que levar aquele povo. Ele falou assim: se você não for comigo, não tenho como eu ir. Então me mostra, Senhor. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Os irmãos têm paciência? Um pouquinho. Desculpa, acho que é 23. Bom, Senhor. Desculpa, irmãos, não é 23. Eu errei o número aqui. Eu não estou achando. Eu acho que eu errei o capítulo. Mas, amém, acontece ao vivo e a cores. E depois dos 20 anos, essas coisas acontecem, né? 33, 14. Ainda bem que nós estamos no corpo. Amém. Aleluia. Êxodo 33, 14. Você vê a palavra dele, ele fala assim: agora, pois, Senhor, se achei graça diante dos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Aí o Senhor respondeu para ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Como que é a presença do Senhor? Então, o que o Senhor fez aí nesse momento? Versículo 18 fala assim: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar o quê? Toda a minha bondade. Irmãos, olha, ele pede a presença, ele pede o Senhor, ele pede a glória, mas o que o Senhor passa diante dele? E Deus colocou ele num lugar, porque ele tinha que estar protegido, e Deus fez passar diante dele toda a sua bondade. Deus é bom. O Espírito que está em nós é bom. Irmãos, nós precisamos perceber que nesse dispensar de Deus triuno, é isso que Ele quer nos constituir. Cada momento Ele quer nos constituir com essa bondade que Ele tem. Nós não temos mais nenhuma divisão com irmãos, nós não temos mais nenhum coração pesado, limpa o nosso coração, nós não temos mais memórias de nenhuma coisa ruim, nós temos um povo preparado para o reino. Aleluia! Esse Espírito é maravilhoso, nós precisamos entrar nisso, porque é a nossa vida diária que está envolvida aqui. Amém? O Joel falou das lâmpadas. A usina que está lá em Itaipu, sei lá,
A lâmpada está com essa luz aí, com essa luminosidade, porque tem 110 ou 220 volts. Mas, se cair para 2 volts, escurece tudo, não é mesmo? Tem corrente? Tem. É isso que ele fala com relação ao pulso. A gente vai visitar um irmão. O que a gente tem que tocar naquele momento? Ou a gente vai estar na comunhão. O que nós precisamos tocar naquele momento? A gente está na comunhão aqui agora. O que nós precisamos tocar nesse momento? Se nós estamos com o nosso coração ligado na vida. Corrente. Corrente é vida. A corrente está correndo é vida. Mas não só a corrente, mas também o pulso. Se não está uma corrente de 2 volts, mas uma corrente de 110 volts, nós precisamos estar cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, ministério da palavra, falando entre vós, com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Nós precisamos nos encher e estar nesse fluir, flui do trono de Deus. Mas como nós somos na prática? Eu estou dirigindo no trânsito, aleluia, como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar. Estou lá desfrutando do Senhor. Entra um atrasildo lá na minha frente. Entra uma situação ruim na frente. Ou você está em casa, a esposa fala de um jeito que você não gosta, te cobra de algo que você não quer. Irmãos, Deus deu aquela pessoa no trânsito para nós. Deus deu aquela esposa para nós. Deus deu aquele marido para nós. Deus deu cada momento para nós. Nós não escolhemos irmão. Irmão Deus dá. E Deus escolheu cada irmão, e não adianta ficar reclamando de irmão. Nós precisamos estar no fluir. Amém. Não deixa a lâmpada apagar, não apagueis o Espírito. Amém. Não despreza a profecia, não despreza a palavra. Fica na palavra, fica no Espírito, permanece em mim. Esse é o alvo dessa mensagem, esse é o alvo dessa conferência. Estamos aqui num momento de muita alegria, não é verdade? Estamos aqui juntos, os irmãos. A gente tem que rogar ao Senhor: Senhor, eu quero carregar isso por todo momento. Porque Satanás quer destruir, sabe, ele quer desviar você. Ele não tem a intenção de cortar, ele tem a intenção de barrar. A intenção dele é que você se distraia. Porque quanto tempo mais ele ganhar de você receber o dispensar do Deus triuno, porque o dispensar do Deus triuno está acontecendo aqui agora ou não está? E esse tempo que você tem aqui agora vai ser igual ao tempo que você vai ter lá em casa lavando louça, ou trabalhando no trabalho, ou andando na condução, ou em qualquer lugar. O momento que nós temos é agora. Nós somos pessoas do agora. No dia que se chama hoje, não endurece o coração. Entra no descanso. Entra na presença do Senhor, que dá paz e dá descanso. Não é essa a nossa necessidade? Senhor, faz-nos ganhar uma realidade, que nós tenhamos uma visão, uma percepção espiritual, que nós precisamos ganhar Cristo a todo momento. Todo instante eu quero ganhar Deus. Eu vim aqui para ganhar Deus. Eu não posso perder essa noção, me distrair com as conversas naturais, humanas. Eu quero continuar ganhando Deus. Senhor, abre o meu coração, abre o nosso coração. Quanto nós precisamos dessa presença maravilhosa. Não é maravilhoso isso? Vamos ler de novo esse item D, porque isso tem que cair a ficha para nós. A intenção de Deus
em sua economia é dispensar-se em sua trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, ao seu povo escolhido. A meta única de Deus na esfera do tempo é dispensar-se. Fala assim, é dispensar-se a mim. Agora. Não é só dia a dia, é agora. Eu só tenho agora. Daqui um segundo eu não chegou ainda. Eu não tenho o próximo segundo. Eu não tenho mais o segundo que já passou. O que eu tenho? Eu tenho só agora. A tua vida, a tua mente tem que ser colocada no Espírito agora. O teu coração tem que ser colocado no Espírito agora. E o inimigo vai tentar barrar isso. Mas nós fazemos o quê? Invocamos o Senhor. Senhor Jesus. Voltamos ao Senhor. Saiu, não fica preocupado. Por que saiu? Que jeito que saiu? Que jeito que eu vou voltar? Não, invoca o Senhor. Volta ao Senhor. O nosso momento é agora. Agora nós temos que ganhar Deus. Agora é o momento que eu quero ganhar Deus. É isso que vai trazer o Senhor de volta. É isso que vai cumprir a sua economia. É isso que vai cumprir o seu plano eterno, que Ele fez lá na eternidade. E Ele quer chegar aqui, aleluia. Amém? Isso é maravilhoso. Oh Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos. Aqui, quando ele entra no os itens 2, irmãos, os itens daqui para frente, 2, 3, 4, 5 e 6, é esse versículo de 2 Coríntios 13, 14. Todos esses itens, ele vai nos levar, depois os irmãos podem estudar em casa, nós não vamos entrar aqui em todos esses itens. Talvez leiamos o 6, o último, mas o que é importante para nós percebermos, essa frase que está aqui é muito preciosa, no item 1b, toda a vida da igreja depende de 2 Coríntios 13, 14, que é uma descrição do quê? Da circulação divina e espiritual em nós. Tem sangue correndo, tem pulso, aleluia. Tem corrente, tem alta voltagem, aleluia. Nós precisamos estar no fluir desse Espírito. Manter-nos, por isso que olha que você entrar aqui, no item 2, fala entrar e manter-nos no amor eterno de Deus. No item 3, fala de entrar e mantermos firmes na graça de Cristo. No item 4, entrar e manter-nos na comunhão do Espírito Santo. E aí detalha o relacionamento entre esses aspectos. E no item 5, a comunhão divina é tudo na vida cristã. Devemos perceber que quando a comunhão desaparece, Deus também desaparece. Deus vem com o quê? Com a comunhão. Ao desfrutarmos, vamos ler o item 6. Ao desfrutarmos Cristo na comunhão divina, nós experimentamos continuamente um ciclo de 4 coisas cruciais em nossa vida espiritual: a vida eterna, a comunhão da vida eterna, a luz divina e o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Esse ciclo nos leva adiante no crescimento da vida divina, até alcançarmos a maturidade de vida,
para chegarmos coletivamente à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 4 palavras aqui são chaves: vida, comunhão, luz e sangue. Isso é um ciclo. Tocamos a vida, entramos na comunhão, ganhamos a luz nos expõe. Quando a luz nos expõe, nós pedimos o perdão e o sangue nos purifica. O sangue nos purifica. E nós entramos para ganhar mais vida. E é de glória em glória nesse estado. Ciclo constante, sendo expostos constantemente, ganhando experiências constantemente com Deus. E as experiências com Deus, Ele usa um instrumento terrível: o maligno. A gente não gosta do maligno, é certo. Ninguém gosta. Mas ele é um instrumento. Você consegue imaginar a Bíblia sem ele? Ou nós na vida sem a ação desse instrumento? Deus preparou um instrumento para nós ganharmos Deus. Amém? Cada momento de sofrimento, cada dor que nós passamos, cada momento de anelo, ou qualquer que seja a espécie de dor e sofrimento, é um preparo para nós ganharmos vida. É fácil de falar, mas no momento em que nós estamos ali debaixo da dor, como Jó, debaixo de um sofrimento terrível, é difícil nós enxergarmos a saída, é difícil nós enxergarmos como é que nós vamos sair dessa situação. Às vezes a situação parece impossível. Eu não tenho como sair dessa situação, Senhor, é impossível. Ou eu não tenho como sair dessa dor, está doendo muito, machucou demais. Tantos irmãos difamando o nome de Deus, tanta oposição dentro de tantos irmãos brigando entre si, quanta dor, quanto sofrimento. Às vezes parece impossível. Aí eu queria recomendar que os irmãos lessem esse louvor e lessem também o Viver do Homem Deus, porque como é que está a saída? A saída está na oração, e a saída está no louvor, porque o louvor, tem uma frase aqui que eu queria ler para os irmãos: a oração simboliza a guerra, nós vamos lutar, a oração significa a guerra espiritual, mas o louvor significa a vitória. Então não importa o que nós estejamos passando, sempre que nós temos aquela coisa impossível, nós temos que lembrar que há um Deus no trono, vitorioso. Eu desfrutei demais esse hino hoje. A vitória enfim chegou. Aleluia! Irmãos, nós podemos olhar para o trono e louvar o Senhor, mesmo sem entender nada, mesmo chorando, mesmo em dor, nós podemos louvar, olhar para o trono e louvar a um Deus vitorioso. No final nós vamos entender tudo. Agora a gente não entende nada. Por que está acontecendo isso? Jó não entendia nada. O que está acontecendo? Mas irmãos, no final nós vamos entender que esse Deus é bom demais. A sua bondade dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia.
Esse Deus é muito bom. Nós podemos descansar nisso. Então o alvo desse item é que nós, a cada momento, nós estejamos nesse fluir, nessa consideração. Às vezes o momento é tranquilo, é bom, mas às vezes o momento é difícil, mas nós nos voltamos a esse trono, que flui um rio de graça e misericórdia. Achegai-vos confiadamente, sabe, com intrepidez, não importa a situação. Pequei, volta. Saí fora, apagou a luz, não tenho mais paz, não tenho mais descanso, volta. Nós precisamos voltar para essa correnteza maravilhosa, para esse rio fluindo dentro de nós, estarmos juntos sendo edificados nisso. Eu creio que os irmãos podem complementar essa mensagem. Vou repetir de ontem, né, Simplício? Essa mensagem o quê? É nossa. E os irmãos então complementem a mensagem. Senhor Jesus. Amém? Já que essa conferência é nossa, estou eu aqui mais uma vez. Irmãos, uma coisa que me impressionou muito nessa manhã foi quando o Joel falou que nessa manhã estamos todos debaixo dessa bênção eterna. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque nessa manhã estamos todos debaixo dessa bênção eterna. E um ponto que me impressionou muito também, que eu ganhei muito, né, que eu não tinha percebido, que toda a vida da igreja depende de 2 Coríntios 13:14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Mas lendo aqui o esboço, algo que me impressionou, o Joel colocou isso também, Joel, eu fiquei assim, quando falou de Barnabé. Barnabé viu a graça de Deus, e isso está em Atos, né? A qual, quando chegou, viu a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Irmãos, permanecer no Senhor. Essa é a meta de Deus para nós. É isso que Deus quer de nós nessa manhã. Permanecer no Senhor. Aqui fala, né? Barnabé não viu a graça de Deus com os olhos físicos, mas com algo visível. Ele percebeu a ação da graça pelos frutos que produzia na vida de pessoas da Antioquia. Conversões, transformações de vida, amor, perseverança e fé. Outro ponto que fala aqui, que me impressionou, que fala assim, outro detalhe bonito, é que ao ver a graça de Deus, Barnabé se alegrou. Amém. Ao ver a graça de Deus, Barnabé se alegrou. Amém. Você está alegre nessa manhã, irmão? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, eu estou alegre nessa manhã. Amém. Agora fala assim, e você, está alegre? Amém. Outro detalhe bonito. Amém. Nós estamos alegres nessa manhã. Eu estou alegre nessa manhã. Aleluia. Outro detalhe bonito, Barnabé se alegrou, em vez de sentir inveja ou buscar destaque para si. Que Barnabé, quando foi enviado, irmão, para Antioquia, ele poderia ter sentido inveja. Eu estou vindo de Uberlândia. Nós chegar lá para os irmãos, eu senti uma inveja da igreja em Belo Horizonte. E não, irmãos, não. Eu estou aqui, mas eu estou alegre. Amém. Estou alegre com essa conferência. Em vez de sentir inveja ou buscar destaque para si, ele reconheceu a obra de Deus e encorajou os irmãos a permanecer firmes. Amém. Irmãos, todos nós que estamos aqui, do mais novo até o mais velho, vamos permanecer firmes. Amém. Permanecer firmes. E para encerrar, a qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Que a graça de Deus seja visível também nas nossas vidas. Irmãos, que essa graça seja visível em nossas vidas, de modo que outras pessoas possam perceber a presença e a ação do Senhor através de nós. Amém.
de modo que outras pessoas, ao voltar para Uberlândia, ao você voltar para a sua cidade, no seu trabalho amanhã, que as pessoas possam perceber a ação de Deus através de nossas vidas. Irmãos, eu estou muito alegre. Que bom que o Senhor me trouxe aqui. Amém. Irmãos, todos têm a oportunidade para compartilhar. Vamos limitar o tempo em 1 minuto cada irmão. Amém. Se ouvir o som do piano, conclui sua profetizar e passa a oportunidade para outro. Amém. O Espírito Santo, como a circulação e transmissão da graça de Cristo com o amor do Pai, é o suprimento em nossa vida cristã e vida da igreja. Irmãos, todos nós temos uma vida humana, o sangue circula em nossas veias, mas nós temos duas vidas. Amém. O Espírito Santo nos supre. Amém. Senhor Jesus, nós não estamos em uma organização, nós estamos em um corpo orgânico. Amém. Esse corpo orgânico cujo fluir é o Espírito Santo. Aqui nós estamos aqui bem próximo do final da era da igreja. Então o hino, deixa eu ver se eu acho, no 1301 diz assim: Cristo o reino em nós veio entrar, para a glória reinar e brilhar. Amém. Ele em nós qual semente entrou, em nosso espírito seu reino plantou. Amém. Mas hoje Deus trouxe o reino à luz e nos mostrou que é o próprio Jesus, como semente ao nosso interior, veio ao clamarmos: Jesus é o Senhor. Deixa-o crescer, deixa-o crescer. Amém, aleluia. Amém, louvado seja o Senhor. Estou maravilhado nesta manhã por esse dispensar maravilhoso do Deus triuno. A bênção eterna é o Deus triuno se dispensando para nós. Aleluia, porque, meus amados irmãos, porque o inimigo, como disse o irmão Joel, teme o dispensar do Deus triuno. O Deus triuno é a nossa bênção. A bênção não é carro, não é casa, não é coisas materiais. A bênção é o próprio Deus, e Ele quer se dispensar a nós. Louvado seja o Senhor. Irmão, o tempo é para dispensar Deus em nós. Então nós estamos no tempo da graça, para dispensar Deus para nós. Como o tempo foi limitado, irmão, eu queria simplesmente ler um negócio, uma pequena porção do ministério para os irmãos, que o irmão estava falando sobre o reino. O reino é o propósito desse dispensar. Deus quer esse reino. Esse reino é o propósito de Deus. Veja, mas o nosso inimigo, o inimigo de Deus, tem uma estratégia. Veja, Satanás é o inimigo de Deus, conhece o alvo de Deus, por isso que ele permitirá que você faça muitas coisas, desde que você não seja para o reino. A intenção de Deus é edificar um reino. A intenção do inimigo é destruir esse reino. O inimigo irá transformar as pessoas para qualquer outra coisa, desde que elas possam se manter fora do reino. Se ele não puder utilizar coisas pecaminosas, mundanas, ele pode usar coisas religiosas. Enquanto você estiver distraído do reino, Satanás ficará satisfeito. Então, é por isso que o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção de Deus em sua economia é dispensar-se em sua trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, ao seu povo escolhido. A meta única de Deus na esfera do tempo é dispensar-se a nós dia a dia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus está focado em se dispensar. A meta de Deus é se dispensar. O desejo de Deus é se dispensar. Há um fluir, há uma corrente elétrica que mantém essas luzes acesas. Tem uma ali no cantinho que está apagada.
Oh, Senhor Jesus. Qual é o problema? O problema não é na corrente. O problema está em nós, que muitas vezes nos desligamos. Essa semana eu me desliguei, fui exposto pelo Senhor, mas como o irmão falou no final da mensagem, basta invocar o Senhor, descomplica tudo, voltamos ao Senhor, voltamos ao fluir. Amado Filho Santo de Deus, glorificado seja o nosso Criador eterno, que é luz perfeita, e na luz, nós vemos a luz, na luz nos mostra que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, nem prevaleceram, nem nunca, jamais prevalecerão. E na luz nós vemos que Deus é amor. E aí, gente, a gente conseguindo essa revelação, conseguindo nos tocar que Deus é amor, nós conseguimos subir um degrau e amar a Deus de todo o coração, com toda força, com todo o nosso entendimento, amar a Deus de coração e mente unido. Aí nós entendemos que Deus nos criou por amor. Ele nos amou primeiro, por isso Ele nos fez. Lá em João, 1 João 4, de 16 até o 19, né? Ele fala desse amor de Deus que nos criou. E aí, gente, aí eu fiquei assim, glorificando o Senhor, que nós chegamos aqui bem na hora que estava passando essa leitura. Deus nos amou primeiro, porque aí eu me toquei de uma luz, de uma revelação que o Senhor tem me dado, que Deus nos amou primeiro, e nós precisamos ver isso, nós precisamos ver que Deus nos amou, que Ele nos criou por amor, gente. Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Aí a gente vê que Deus nos criou em amor. Deus nos criou para amar. O sentido da vida é amar, o sentido da vida é unir. E aí a gente amando a Deus e nos amando porque Ele nos criou amor, nos amando porque Ele nos ama, porque, gente, a única causa legítima para nós nos amarmos é porque Deus nos ama. Amém. E aí nós nos amamos, nós conseguimos, nós temos o poder de amar o próximo como a si mesmo. Então, gente, aí a gente consegue cumprir a lei de Deus como? Pelo amor de Deus em nós. Cristo, que é um com o Pai e nos fez um com Ele e nos fez um com o Pai, é quem é amor, é quem é o caminho de verdade para a vida, para manifestar esse amor em nós, para a gente ver o amor de Deus, e aí a gente vê que Deus nos ama, e aí a gente nos amar, e aí a gente conseguir cumprir a vontade de Deus, amando o próximo como a nós mesmos. Então, que a luz resplandeça nas trevas, que o Filho de Deus prevaleça em nós, aí a unidade vai prevalecer em toda a criação, para a glória de Deus. Amém. Agradeço, Senhor Jesus. Agradeço, Senhor. Irmãos, eu ganhei num ponto que o irmão falou aqui bem no final. Quando a comunhão desaparece, Deus também desaparece. Senhor Jesus. Lá no item 2, a letra G fala assim: a humanidade de alguém que serve o Senhor é protegida por meio de ele amar o Senhor. Amarmos o Senhor nos mantém na esfera e âmbito da humanidade de Jesus. Se não amamos o Senhor, nós perdemos a restrição que vem da sua atração e ficamos suscetíveis a fazer toda e qualquer coisa. Um irmão tocou aqui num ponto que o inimigo quer destruir a obra do Senhor. E ele vai se levantar contra os santos. Ele vai trazer distração. Aí lá em Efésios 4:18 fala: sendo obscurecido do entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza de coração. Irmãos, o inimigo ele vai tentar lançar setas para o nosso coração endurecer, e a gente não pode deixar. Nós temos que tampar as brechas para que ele não acesse o nosso coração. Por isso que o Senhor fala que sonda o nosso coração, e nós temos que deixar o Senhor entrar e trabalhar na nossa vida. Aí no ponto da citação da Bíblia fala: quando a mente das pessoas caída está cheia de vaidade, o seu entendimento fica obscurecido acerca das coisas de Deus. Assim estão alheios, separados da vida de Deus. Irmãos, eu não quero estar separado da vida de Deus. Os irmãos tocaram aqui que o inimigo vai se levantar, mas nós podemos andar louvando ao Senhor. Quando sentirmos fracos, podemos louvar o Senhor. Quando achar que nós não temos condição, pega um versículo da vida e proclame ao Senhor.
Só para finalizar, ontem ele falou da questão da oração. Irmãos, a oração é pegar um versículo da vida e entrar várias vezes lendo o versículo, até que o Espírito passe a orar através de nós. Aí, irmãos, vocês podem sentir uma presença inefável do Senhor. Eu falo que eu tenho essa experiência. Às vezes, na fraqueza, uma irmã ficou na minha casa, ela falou: Joana, às vezes eu tenho dificuldade de orar. Mas, irmãos, nós vamos estar nesse tempo. Mas quando nós começamos a colocar ali brasa no Espírito, aí começa a pegar fogo, a gente sente o poder fluir do Espírito Santo em nós. Então vamos perseverar e não ficar na caducidade. Nós temos que pegar e tomar a palavra e orar sem cessar. Ó Senhor Jesus! Amém, amém, irmãos. O que não pode acontecer conosco é sermos achados na sala do rei sem estar trajando as vestes nupciais e emudecer naquele momento. Por que entraste? Como conseguiu entrar aqui sem estar trajando essa veste nupcial? Então precisamos reduzir o tempo na era da graça, né? Fazer valer a vida da igreja, o nosso viver, a comunhão com os santos, e sair fora desse 1000 anos de trevas, esse reino milenar, né? Bem-aventurado e santo são aqueles que são chamados, né? Então, sair fora das trevas exteriores. Ninguém vai querer estar lá rangendo dente, né? Por 1000 anos. Então o Senhor aumente a graça dele na nossa vida. Amém. Para que possamos aproveitar, né? Remindo esse tempo aqui na era da graça. Embora os dias são maus, mas o Senhor é a vitória em nós. Amém. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 13, 14, eu vou ler só a notinha de rodapé. A graça do Senhor é o próprio Senhor, como vida para nós, para o desfrutarmos. O amor de Deus é o próprio Deus, e como fonte da graça do Senhor é a consumação, é a comunhão do Espírito e é o próprio Espírito, como a transmissão da graça do Senhor juntamente com o próprio Deus, para participarmos dele. Tudo que nós precisamos, irmãos, está no Senhor. Amém. Aí o hino aqui fala que o amor de Deus, de Cristo a graça, a comunhão do Espírito Santo, sejam sempre com todos vós. Flui do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, o rio da água da vida como cristal vindo a nós. O que nós precisamos é de Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. E uma coisa também que eu ganhei foi do dispensar. O dispensar hoje, ele tem que ser hoje, o agora. Eu não preciso pensar no amanhã, nem um segundo depois, mas é no agora. E o hino, só para finalizar, fala assim: antes me esforçava, hoje apenas crer. Antes meio salvo, hoje pleno ser. Antes inseguro, nele me firmei. Antes eu vagava, hoje ancorei. Cristo é tudo em todos. Louvado seja o Senhor. Amém, amados. Irmãos, o irmão perguntou: o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos alegres porque o Senhor está dispensando o Espírito todo inclusivo em cada um de nós. Amém. O Espírito todo inclusivo é o que nós precisamos para prosseguir na comunhão com Deus e com o corpo. Amém. E esse corpo maravilhoso, né, irmãos? Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Amém. Eu estou falando o tempo todo com a irmãzinha ali, que eu estou muito feliz. E 1 Coríntios 6,17 testifica que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém. Então a rede elétrica está passando, a luz está passando no nosso espírito. Amém. Apesar de nós sermos fracos e falhos, e às vezes cair, mas o Senhor nos levanta. Amém. E essa rede elétrica continua transfundindo. Amém. Através do Espírito. Amém. Aí eu queria compartilhar que eu gostei demais do Salmo 36, 7.
quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente de tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz teremos a luz. Então, irmãos, não apaga. Não deixa apagar essa luz. Porque na luz do Senhor nós vemos a luz. Amém? O Satanás age realmente. Ele existe. O Senhor permitiu. Porque ele tentou me barrar 3 vezes para me vir aqui. Ele me jogou no chão. Quase que eu quebrei o braço. Eu bati o carro. Eu cheguei aqui e falou comigo: você não vai falar nada, que você não sabe falar. Os irmãos que falam tudo. Mas eu falei assim: eu não estou muda. Minha boca fala. A minha boca tá. Eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra. E comigo ele não tem vez, não, irmãos. Amém, Senhor Jesus. Amém. O plano de Deus é se dispensar para nós, né? A todo momento. E por isso Ele preparou, né? Eu ganhei mais hoje, né? Quando eu vi isso, Ele preparou um instrumento para nos aproximar mais dEle, né? Então aqui em Deuteronômio 30, 19 e 20, te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende tua vida e tua longevidade. Então nós ouvimos que o rio está passando, né? E a hora é agora. Tem que ser agora, né? Porque esse momento aqui, ele não volta mais. Jesus é o Senhor. O tema é: a bênção eterna de o Deus triuno se dispensar a nós para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Eu desfrutei muito na palavra bênção. Irmãos, o dispensar do Senhor hoje é uma bênção. Nós estamos desfrutando de tal bênção hoje. Irmãos, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz porque o Deus triuno está dentro de mim. Hoje é uma bênção estar aqui levantando, testificando do Deus triuno processado, que morreu, ressuscitou e hoje se tornou o Espírito que dá vida. Que hoje quer o que, irmão? Se dispensar totalmente para o nosso desfrute e a realização da sua economia. Qual é a sua economia? Se dispensar totalmente para dentro de nós. Eu escrevi algumas orações: Senhor, eu quero remir o meu tempo. Senhor, me leve a estar nesta comunhão. Eu quero ganhar essa palavra. E eu quero me tornar pronto a todo momento, estar cingido pela palavra, para estar pronto a orar a todo momento. Ó Senhor, resplandeça em meu coração. Eu quero continuar ganhando, Deus. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Onde está a casa que haverei de edificar e qual o lugar de meu repouso? Irmãos, ó Senhor Jesus, eu quero que a vontade do Senhor seja a minha vontade. Que a vontade do Senhor seja uma casa de repouso para o Senhor. Que a nossa mente, emoção e vontade receba hoje essa bênção do dispensado do Deus triuno, para que essa casa em nós seja edificada. Irmãos, hoje o Senhor quer um descanso. Que recebamos o dispensado do Senhor, para darmos tal descanso ao Senhor. Amém. Aleluia. Desfrutei muito que a bênção eterna é desfrutada a partir do momento que eu começo a remir o meu tempo. Efésios 5, 16, 17 diz: remi no tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. E eu desfrutei muito que para eu remir esse tempo, eu tenho que usar o tempo que é agora. Não é daqui 2 segundos, não é amanhã, não é semana que vem. Irmãos, é agora.
Precisamos desfrutar desse fato. Ó Senhor Jesus, eu sempre peço para o Senhor, ao confirmar, eu falo, Senhor, me ajuda a pensar no agora. O Senhor me trouxe essa mensagem para fixar, eu tenho que pensar no agora. Irmãos, todo momento o Senhor, Ele quer se dispensar. Ele, nos melhores e nos piores momentos, o Senhor, Ele quer se dispensar. Nunca podemos achar que o Senhor, que nos momentos ruins, o Senhor fugiu, a gente perdeu a presença do Senhor. O Senhor quer usar esses momentos horríveis que a gente tem no nosso trabalho, no nosso viver diário. Ó Senhor, que possamos, irmãos, estar abertos a se dispensar em toda situação, principalmente nas falhas. Nós somos muito falhos, mas até as falhas são úteis para o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, se dispensa a nós. Amém. A única meta de Deus no tempo é se dispensar a nós dia após dia. Irmãos, eu estava tendo comunhão com algumas irmãs essa semana e eu fiquei muito impressionada porque o irmão falou assim, que a gente vive numa realidade em que a única coisa que é real a gente não vê, então nada que a gente vê é real. E aí eu fiquei tipo, nossa, realmente. E sabe, a nossa vida diária, ela não é para isso. Eu não estou vivendo pela faculdade, eu não estou vivendo pelo trabalho, eu estou vivendo para Cristo. E as coisas reais não são as que se veem, mas as que não se veem. E em 2 Coríntios, e às vezes eu me distraio dessa realidade, mas louvado seja o Senhor por 2 Coríntios 3:16 ao 18, que diz: mas quando o coração dele se volta ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. Amém. Amém. Irmãos, a restauração do Senhor é o tema, é o conteúdo da nossa vida espiritual. E o irmão falou um ponto, nós não precisamos de viver de regras, pulando de um lado para outro. Mas nós precisamos desfrutar o Senhor, ter o conteúdo dessa... E o conteúdo desse desfrute é ser suprido pelo Espírito, entrar na palavra, mas não foi para isso que eu vim aqui na frente. Eu vim para falar para o Joel a seguinte coisa: Joel, não é só essa irmã que acompanhou você em 2 ou 3 conferências. Nós temos todo o prazer de ver vocês sentados na frente, falar a mesma conferência 20 vezes. E vou te falar mais, aí o que nós olhamos de vocês? Se o tom mudou, se vocês mudaram o tom de falar, se vocês inventaram alguma coisa que a gente não vê nos cooperadores, e até mesmo o seu modo de ser. Olhei, você está sem bigode igual você sempre foi, sempre na mesma postura, sempre aquela mesma pessoa. Eu falei com o Silvio, ô Silvio, eu posso estar errado, mas o irmão Atmani, ele saiu lá do Oriente e veio aqui na Europa para ver o Jorge Cane, que já estava... com mal de Alzheimer, e foi lá ver esse irmão, porque esse irmão tinha realidade naquilo que ele falava. O irmão, eu estourei um pouco, mas tenha um pouco de paciência. Um dia, eu estava descendo com um irmão, ele já partiu para o Senhor, aí chegou um pastor perto de nós e falou para nós o seguinte: por isso que eu estou falando isso com vocês, irmão. Ele chegou e falou: mas vocês não falavam que era um? Vocês não falavam que falava a mesma coisa, agora o que você fala? Esse irmão entrou numa profunda depressão e morreu. Aí quando eu estava junto com o Sandro e vi o seu irmão falando o ministério com tanta propriedade, eu fiquei tão alegre. Eu falei: o Senhor restaurou o povo aqui. Se esse irmão passasse aqui, eu ia mostrar para ele uns 10 ou 15 cooperadores aqui no Brasil que falam a mesma coisa. Desculpa o falar, viu, irmãos? Amém. Amém, santos. Há um rio, há uma fonte fluindo. Pule agora. Flui do trono de Deus e do Cordeiro. Amém. O rio da água da vida. Amém. Como cristal vindo a nós. Amém. Irmãos, eu quero desfrutar do Cristo de vocês agora. Amém. Eu não quero lembrar de vocês há 5 anos passados, ou de vocês antes sendo salvos. Eu quero Cristo agora, hoje. Salmo 133. Quão bom e quão agradável é os irmãos que
que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes. Amém. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Amém. Amém. Te amamos, Senhor. A vida da igreja é uma vida excelente, porque é uma vida também prática, não é? O maravilhoso da vida da igreja é que ela é prática. Aqui a gente tem mistérios desvendados e é assim que se faz, é assim que se deve fazer. Nessa conferência, mais uma vez, nós temos aí um ganho maravilhoso na nossa experiência do nosso tempo de vida. A palavra diz que devemos remir o tempo, e remir o tempo é aproveitar as oportunidades. E as oportunidades de hoje, do agora, serão permeadas no nosso ser para sempre. Aqui tivemos ganhos maravilhosos, revelações poderosas. No item 3 aqui Algarismo Romano 3, da presente comunhão, diz o seguinte na letra A: dia a dia nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos e nos faça ouvir as palavras de graça que procedem da sua boca, a fim de que experimentemos o Pai, nos agraciando com a sua graça no amado, e possamos dar graça àqueles que nos ouvem. Amém. Então eu dou graças a Deus por estar aqui. O Senhor nos conduziu até aqui, e aqui nós retornaremos para Itabira cheios, preenchidos com essa graça maravilhosa desse momento, desse agora. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, é uma bênção ver o fluir da graça. O Senhor, gente, é inimaginável pensar numa vida sem o Senhor. E nós fomos agraciados. O Senhor, Ele teve prazer em revelar o Seu Filho em nós. Gente, Senhor Jesus, que maravilha. São palavras que não tem como, na verdade não existem palavras para descrever isso. E olha que perfeição. Estamos debaixo do despersar divino e estamos no fluir do rio. Nós não podemos perder essa graça. Hoje eu entendi, eu não posso me distrair com nada, tudo é vaidade, somente o Senhor é o verdadeiro, e podemos olhar firmemente para o verdadeiro. Senhor Jesus, o hino 14:59 diz: o destino nosso é ter um viver normal no dispensar divino. É uma bênção, satisfeito estar com dias tão comuns no dispensar divino. Amém, irmãos. Amém. Aleluia pelo fluir. Hoje o Senhor falou muito comigo. Desculpa se eu chorar, porque sou muito emotiva. Mas durante esses dias eu tive umas lutas, muitas lutas. E sempre tem, né? E quando a gente está fora do fluir, isso é muito pior, né? E eu tenho tanto tempo que eu não consigo voltar, eu não conseguia nem orar. Senhor Jesus. E aí... durante a semana, eu arrumando casa, eu coloquei a Bíblia para poder falar e eu escutar. E aí o Senhor falou comigo assim, que eu não preciso orar pedindo, e eu nem preciso me preocupar, porque Ele sabe das minhas necessidades. E Ele sabe tudo, então não preciso me preocupar, eu só tenho que realmente voltar ao fluir. Eu só tenho que voltar a Deus. E hoje o Senhor, mais uma vez o Senhor me chamou hoje. Então, aleluia pelo fluir. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele merece todo o louvor. Ele merece toda a glória. Ele merece toda a honra. Senhor Jesus. Irmãos, o irmão falou, versículo de Efésios 5:16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos remir o nosso tempo. Como assim? Não perder nenhum tempo. Não devemos perder nenhum tempo com distração. Quando vem os problemas, e o outro irmão na próxima mensagem ele falou, louvor e adoração. E oração.
E foi nos ensinado muito sobre oração ontem. Nós precisamos ficar em oração. Eu tenho passado por dificuldades, mas aí eu deixo de olhar para os meus problemas e oro ao Senhor. E o Senhor tem me levado a louvar. Nós precisamos de orar e louvar. Não deixe o inimigo distrair você das coisas, levando você a olhar para os seus problemas. Olhe o Senhor. E na mensagem está escrito aqui: o Espírito Santo, como a circulação e transmissão da graça de Cristo, com o amor do Pai, é o suprimento em nossa vida cristã e vida da igreja. Eu não queria levantar para vir aqui na frente, mas aí me veio um versículo, irmão. E nós temos a transmissão do Espírito Santo. Veio ali a promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou ler o versículo para os irmãos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por isso, vitória enfim chegou. Oh, Senhor Jesus, Ele nos deu a promessa. O Espírito é a transmissão para nós. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Aleluia por esse único fluir, né, irmãos? Mas essa manhã é uma advertência para nós esse falar, né? Aqui em Efésios 5, 4, a partir do 14, fala: porque por isso diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede cuidadosamente como andais, e não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejais insensatos, mas compreendei qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com o vosso coração ao Senhor. Eu quero desfrutar um hino com os irmãos, mas eu quero que todos os irmãos cantem, porque os irmãos conhecem esse hino. É o 1113. Mora um Deus triuno. Vamos cantar. Mora um Deus triuno em nosso interior, como Espírito excelente em nós. Hoje somos um Espírito com o Senhor, que é o Espírito da vida em nós. Oh, Ele é o Espírito em nós, excelente Espírito em nós. Deus no Filho está, e o Filho hoje é o Espírito da vida em nós. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos. Vamos desfrutar do hino 1459. Ele fala: pouco a pouco, Deus elimina nossa vida natural. Ao crescermos nele, Ele aumenta em nós a vida divinal. Irmãos, vamos aumentar a nossa vida divinal. Amém. Aleluia para o Senhor. Amém. Amém. O tempo que temos é hoje, né? E o inimigo, ele quer nos impedir de desfrutar do Senhor, de viver esse dispensar do Senhor. Mas a única meta de Deus no tempo é dispensar a si mesmo, né? Muitas vezes a gente pode ficar distraído com as coisas boas, com os nossos problemas, mas a única meta de Deus no tempo é dispensar a si mesmo, né? Jó passou por todas as provações e a única meta de Deus é ganhar o ser de Jó. E o detalhe é que Jó não tinha o Espírito, mas hoje nós temos o Espírito e ele vive dentro de nós. Amém. Foi falado para nós aqui o exemplo de Jó, não é? E ele, né, sendo uma pessoa tão abençoada, e de repente começa a vir aquele turbilhão, aquela tempestade para cima dele, ele fala: puxa, né? Aí ele percebeu que aquilo era para endireitar ele, era para aperfeiçoar ele, preparar ele para um serviço de melhor maneira e mais correto. Foi usado também o exemplo, né, das lâmpadas, né? A corrente 110 e a corrente passando ali. Mas tem uma outra coisa, uma furadeira 110, aí a lâmpada estragou. Aí então, vou pegar uma furadeira 110 e vou pôr ali a furadeira comprada com garantia.
Você acha que a furadeira perfeita vai funcionar ali? Não, porque ali precisa ser uma lâmpada, aquela lâmpada ali. Então, irmãos, nós estamos levando para casa, não é, uma apostila com as mensagens que nós estamos vendo aqui. Então, não vamos chegar e mostrar e colocar na nossa biblioteca, oh, que maravilha, participei daquela conferência. Não, entendeu? Nós podemos ruminar, porque nós somos comparados na Escritura a ovelhas, não é? E a ovelha, ela rumina o alimento dele, ela volta e vai lá e volta de novo, e mastiga de novo e volta de novo, não é? Então, nós precisamos de revelação dessas palavras, e aí nós podemos, com essas apostilas, levar e comer ela em casa mais vezes. Aleluia, louvado seja o Senhor, irmãos. Agradecemos os santos pela palavra que foi nos ministrada da parte do Senhor. Obrigado aos santos que estiveram aqui também. É maravilhoso esse dispensar, santos. Como de fato o Senhor tem se dispensado a nós. Não confie nos seus sentimentos, eu também não devo confiar nos meus. Não confie nos seus olhos, eu também não devo confiar nos meus. Tudo que foi realizado aqui do ponto de vista de Deus é maravilhoso, santos. É maravilhoso, é com alegria, satisfação e com a vitória do próprio Senhor que nós estamos aqui nesse dispensar. Como é bom ter esse dispensar de Deus em nós. Tem uma nota que diz sobre esse 13 e 14, o amor de Deus é a fonte, posto que Deus é a origem. A graça do Senhor é o curso do amor de Deus, já que o Senhor é a expressão de Deus. E a comunhão do Espírito é a infusão da graça do Senhor com o amor de Deus, posto que o Espírito é a transmissão do Senhor com Deus para conosco. Experimentamos, desfrutamos o Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo com suas virtudes divinas. Aqui se mencionam primeiro a graça do Senhor, já que o livro trata da graça de Cristo. Amém. É maravilhoso estarmos sob essa graça, Senhor. É muito maravilhoso, porque o Senhor realmente tem se dispensado a cada um de nós. Amém. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 19 diz: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com o vosso coração ao Senhor. Como alguns irmãos já pediram um hino, eu quero compartilhar diferente. Eu quero cantar com a igreja 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. É o hino aí no inário, é um hino bem curtinho, irmãos. É o hino 14:22. Vamos cantar de pé esse hino, irmãos. Uma estrofe só, os irmãos sabem cantar. Eu acho que os irmãos sabem. Ele é assim, ó. O amor de Deus, de Cristo a graça e a comunhão do Santo Espírito sejam sempre com todos vós, seja com todos vós. Flui do trono de Deus e do Cordeiro, rio da vida, como cristal vinho a nós. Aleluia! Amém. Esse fluir é real, irmãos. E eu tenho questionado muito o Senhor, muitas situações assim, né? E ontem e hoje mesmo, né? Estava questionando e o irmão trouxe, né? Que muitas das vezes a gente não vai entender várias situações, mas a gente pode se voltar a esse fluir. A gente pode invocar o Senhor e a gente pode se voltar a esse dispensar. E eu testifico que hoje eu tive a mesma experiência de Barnabé, porque eu estava triste. Mas quando eu vi a igreja, eu pude ver a graça de Deus e me alegrar. Então, louvado seja o Senhor por esse dispensar, por esse fluir que é tão real. Amém. Louvado
louvado seja o Senhor por esse dispensar. Eu vi alguns irmãos compartilhando, né, sobre sofrimentos, sobre situações adversas, mas os sofrimentos ganhos são para nós. A gente vê que o inimigo ele usa várias situações para nos dispensar do Senhor. E a gente também vê que o Senhor nos ama com amor eterno. Glória ao Senhor por este amor. E que nós possamos sempre estar debaixo do dispensar de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor por 2 Coríntios 13, 14, no qual fala sobre o rio, né? O fluir do rio. Ontem à noite, eu conversando com o irmão, estava tentando entender como é isso. Eu estava assim, a gente vê o rio, a água está ali sempre fluindo. Aí a gente entra no rio e aquela água que se foi, ela não volta mais. Como que eu vou entender essa água que se foi e não volta mais? Eu não tenho que tentar entender essa água que se foi, eu tenho que olhar para a água que está vindo, né? Há sempre um fluir, né? E, irmãos, atentemos para o tempo que se chama hoje. Hoje nós temos esse fluir, né? Deus fluindo a nós, nos atentar para a pessoa de Deus e para as coisas de Deus, né? E hoje o que nós temos é o agora, viver o agora, né? Falando uns aos outros com cânticos, hinos cânticos, salmos e hinos, né? E buscar o Senhor com toda a nossa força, né? Efésios 3,15. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.